e agitada pelo vento. Querido, entenda dois tipos de pessoas aqui. Deus quer que você peça tudo que você precisa. Tiago está falando. Se alguém quer sabedoria, peça a Deus que Ele dá livremente. Mas quando for pedir aquilo que você precisa para Deus, peça com fé, sem nada duvidar. Porque se você pedir a Deus duvidando, é como a onda do mar. E a onda do mar, ela vem e ela... O vento faz com que ela venha e o vento faz com que ela se vá. Quem quer viver aquilo que o Senhor tem para você? Querido, para você viver aquilo que o Senhor tem para você, você precisa ter fé, sem duvidar. Mas eu quero que você entenda mais profundo o que isso quer dizer. Tiago 1:1. O início da carta de Tiago, olha o que diz. Tiago começa assinando a carta. Tiago, servo do Senhor, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram diante das saudações. Em outras traduções, olha por favor, a tradução que diz a todos os cristãos. Porque eu quero que você entenda 12 tribos. Ele é um entendimento da nova Israel. Depois da vinda de Cristo, depois da sua morte e ressurreição, os apóstolos receberam a grande comissão do Senhor Jesus e de, portanto, fazer discípulos sobre todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando todas as coisas que eu vos tinha ordenado, e deixou uma promessa: e estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É uma promessa que o Senhor Jesus deixou para os apóstolos. Os apóstolos começaram a evangelizar aquele povo. Começou com os judeus, começou a ganhar muitos irmãos judeus para a igreja primitiva, e depois ele começou a evangelizar também, muito através da vida do apóstolo Paulo, também os gentios. E houve, por causa disso, uma preocupação do Império Romano mediante ao cristianismo. Começou a ter o quê? Perseguição. Os apóstolos começaram a ficar escondidos, os apóstolos começaram a ter mais dificuldade para poder pregar o Evangelho, para poder ensinar o povo. Mas os cristãos já estavam crescendo. Os cristãos já estavam em igrejas e elas estavam espalhadas diante de todo o povo, diante de todo o reino, todo o Império Romano. E Tiago, ele escreve a carta não para uma igreja específica, como Paulo escreve para os romanos, como ele escreveu para a igreja de Colosso, como escreveu para a igreja de Éfeso. Não, Tiago, ele escreve uma carta não destinada a uma igreja específica, mas a igreja como um todo. Que é a igreja que diga amém. Então essa carta também é para você. Mas eu pergunto para a igreja estava sendo perseguida, a igreja estava sem Jesus, a igreja estava com dificuldade de encontrar os apóstolos, a igreja estava flertando com a orfandade. A igreja estava flertando, estava se sentindo alguns irmãos tristes, abandonados, solitários. E a carta de Pedro, a carta de Tiago, é uma carta que traz esses irmãos de volta ao início. A vida dos irmãos não era fácil, e a tua vida é fácil? Quem tem problema aqui, diga glória a Deus pelos seus problemas. Seus problemas são bênçãos, porque provoca em você perseverança e provoca em você fé. Mas a vida deles não era fácil. Tiago, ele começa a carta falando a respeito da alegria e da perseverança da aprovação. A fim de ter perseverança, a fim de ter maturidade. A carta de Tiago, em sua completude, é uma carta dura, que é conhecida como viva o que você crê. Você pode virar para o outro lado e falar assim: independentemente dos problemas, independentemente das lutas que eu e você podemos passar, das tristezas, decepções e desilusões, não viva mediante o que você sente, viva mediante o que você crê. Os pensamentos mandam nas emoções.
pensamentos que controlam as emoções. Não é para você viver a sua vida se sentindo triste, se sentindo rejeitado, se sentindo abandonado.